Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. A nossa proposta é trazer a cada semana um programa de debates ou entrevistas em que abordaremos os mais diversos assuntos. Toda semana traremos aqui na nossa sala de conversa um ou mais profissionais para falar sobre política, economia, saúde, educação, transporte, agricultura e quantos assuntos possam interessar aos nossos telespectadores. Todo dia a gente acompanha pela imprensa a preocupação com a crise econômica que vive o país. A gente sente que alguma coisa não está certa quando se anunciam aumentos de gasolina, de energia, da cesta básica, da inflação em todos os setores. Para as empresas, um dos terrores é o aumento do custo do capital de giro, em decorrência dos anúncios de novas taxas de juros cobrados pelos bancos. No meio de tanta notícia preocupante, um alento para os empresários, profissionais liberais e chefes de família que precisam reformar o seu capital de giro ou o seu orçamento. Começou a funcionar em Patos desde o mês de setembro do ano passado a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos empresários da região metropolitana de Patos, a Sicoob Espinharas. Para falar sobre a Sicoob Espinharas e a luta pela sua implantação, convidamos o ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Patos, a SIAP, o empresário Oswaldo Mota, e o doutor Bivar Rufino de Lucena, advogado, funcionário aposentado do Banco do Brasil, um dos fundadores e atual presidente da cooperativa. Antes de iniciarmos a nossa conversa com Oswaldo Mota e Bivar, um pouco de história. O cooperativismo é uma doutrina que considera cooperativas como forma ideal de organização da humanidade, baseado na democracia, participação, direitos e deveres iguais para todos, sem discriminação de qualquer natureza para todos os sócios. O cooperativismo, como conhecemos atualmente, tem suas origens na Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra do século XVIII, época em que a mão de obra perdeu grande poder de troca. Os baixos salários e a longa jornada de trabalho trouxeram muitas dificuldades socioeconômicas para a população e, diante desta crise, surgiram, entre a classe operária, lideranças que criaram associações de caráter assistencial, mas a experiência não teve resultado positivo. A partir dessa experiência inicial, os trabalhadores buscaram novas formas de superar as dificuldades que assolavam a população frente ao severo capitalismo que avançava a cada dia. Surgiu então a ideia de criar uma organização formal chamada de cooperativa, onde regras, normas e princípios próprios seriam praticados com o intuito de respeitar os valores do ser humano. Baseados nesse pensamento, 28 operários, em sua maioria tecelões, se reuniram para avaliar suas ideias, respeitaram seus costumes, tradições e estabeleceram normas e metas para a organização de uma cooperativa. Após um ano de trabalho, acumularam um capital de 28 libras e conseguiram abrir as portas de um pequeno armazém cooperativo em 21 de dezembro de 1844,
no bairro de Rochdale, Manchester, Inglaterra. Nascia a Sociedade dos Probos de Rochdale, conhecida como primeira cooperativa moderna do mundo. Ela criou os princípios morais e a conduta que são considerados até hoje a base do cooperativismo autêntico. Em 1848, já eram 140 membros e 12 anos depois chegou a 3.450 sócios, com um capital de 152 mil libras. Boa noite, Dr. Bivar. Existem vários tipos de cooperativa de consumo, a cooperativa de produção, a cooperativa de trabalho, a cooperativa agrária, entre outros. O que é a cooperativa de crédito? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A cooperativa de crédito, ela é uma associação de pessoas. Essas pessoas se unem de forma voluntária e cada um participante, que nós chamamos de cooperado ou associado, ingressa com uma parcela de capital, é a sua cota-parte naquela associação, para a prestação de um serviço de natureza financeira. Esse serviço é destinado a pessoas físicas ou jurídicas e que têm exatamente todos esses serviços e produtos que são naturais da rede bancária convencional. Então, a cooperativa, por ser de crédito, funciona exatamente como instituição financeira, com essa variedade que é própria das instituições de crédito. Boa noite, Oswaldo Mota. Como nasceu a ideia de fundar em Patos uma cooperativa de crédito? A ideia surgiu há uns 15 ou 16 anos atrás, quando a cooperativa, a Cicobi, começou a funcionar na cidade de São José do Egito, que era chamada Cooperativa do Vale do Pajeú. E veio a Patos a ideia, houve algumas reuniões, inclusive eu e o Dr. Bivar participamos de algumas. Foi feito um projeto e foi enviado ao Banco Central, mas não prosperou. Esse projeto foi devolvido com algumas restrições e o grupo achou por bem de desistir. E nós continuamos aguardando uma oportunidade, que já naquela época as pessoas, os empresários, achavam que era vamos dizer assim, uma coisa que poderia dar um desenvolvimento maior à nossa cidade e a toda a região. Passaram-se os anos e em 2011 foi que nós tivemos início a cooperativa Espinharia. Alguns sócios, alguns empresários começaram a pressionar e dizer que porque a associação não tomava uma posição com a cooperativa, se oferecendo para trazer presidente de uma cooperativa para fazer uma palestra. E eu dizia que não era por aí, a gente tinha que esperar uma oportunidade. E quando foi mais ou menos no primeiro semestre ainda de 2011, nós recebemos um convite da Associação de Campina Grande, através do SEBRAE, para que, se a gente interessaria participar de uma reunião sobre cooperativa. Então, nós formamos aqui uma comitiva de 19 empresários e nessa comitiva estava eu e o Dr. Bivar. E lá nós já voltamos com a ideia que poderia se criar a cooperativa em Patos. E aí começou os trabalhos, nós aprovamos, né, a proposta e começamos a trabalhar. E então
com muita dificuldade, nós temos que admitir isso aí e tem que ser divulgado que era uma dificuldade grande, nós não tínhamos capital para iniciar, nem para o projeto, né? Mas graças a Deus, né, e o apoio dos empresários de Patos e as entidades de classe que apoiaram, né, encontramos pessoas que de imediato, como o Dr. Bivar, o João Batista, né, da Rede Gente Econômica, que tomou a decisão, foi os três que tomou a decisão de dar início aos trabalhos. E começamos, e eu estou dizendo já e afirmando que deu certo. A cooperativa começou, abriu as portas, vamos dizer assim, 14 de setembro, e foi assim, vamos dizer, está sendo um sucesso. Já passamos de 300 associados. Foi, para mim, eu vou ser muito sincero, foi até surpresa do apoio que recebemos dos empresários de Patos, que era uma ideia nova, uma coisa nova, e graças a Deus está sendo um sucesso, e com certeza vai ter uma influência muito grande, não só na região metropolitana, que em breve acreditamos que ela está em todo o sertão da Paraíba, que vai ser uma das coisas que vai fortalecer e desenvolver a economia do nosso sertão paraibano. Dr. Bivar, como se formou o capital inicial da Cicobi Espinharas? Pois não, essa ideia de montagem da cooperativa, de início nos assustou muito a questão do capital suficiente para a abertura da cooperativa. E nós fizemos praticamente um pacto, né, dentro da comissão que nós formamos para a montagem do projeto, que nós teríamos inicialmente que partir para visitar os empresários de Patos e conseguir que cada um fizesse a sua adesão ao projeto e, ao mesmo tempo, disponibilizasse uma parcela de recurso para que a gente montasse esse capital inicial. E nós fizemos isso. De início, a comissão, formada por 5 membros, nós saímos na cidade visitando os empresários e criamos a ideia de que cada empresário que assumisse o compromisso de ingressar na cooperativa, que nós chamamos inclusive de sócios fundadores, entrasse com um capital de R$10 mil. A nossa ideia era 100 empresários, cada um participando com R$10 mil, e aí nós montaríamos um capital de R$1 milhão para a abertura da cooperativa. E nós chegamos muito perto. Conseguimos abrir a cooperativa no mês de setembro com um capital em torno de R$830 mil por aí. Então, nós quase que atingimos a expectativa, mas mesmo assim, para o que a gente havia proposto junto ao Banco Central no nosso projeto, nós conseguimos realmente com aquilo que nós desejávamos. Doutor Bivar, para se chegar à fundação da cooperativa, vocês certamente tiveram que mostrar algum exemplo de como funcionavam essas coisas fora de Patos. Então, no próximo bloco, nós vamos abordar essa questão. Como era que estava o movimento cooperativo no resto do país? Bem, o sertanejo gosta de ver as coisas funcionando para poder pôr em prática no seu caso particular. É aquilo que eu levantava no intervalo anterior. Como é que vocês viram o momento do cooperativismo no resto do país para levar ao convencimento dos empresários patuenses, doutor Bivar? Na verdade, nós tivemos várias oportunidades de visitar cooperativas de crédito já em funcionamento, e nós tivemos como um espelho que nos ajuda até hoje
a cooperativa do Vale do Pajeú, que tem sua sede lá em São José do Egito. Nós começamos visitando essa cooperativa, tivemos em Campina Grande, também a cooperativa lá estava iniciando, mas para a gente já era um espelho, uma oportunidade de a gente começar vendo diretamente o funcionamento dessas cooperativas. Mas não ficamos somente aí. Nós, desde o início do projeto, nós temos contado com a parceria extraordinária do SEBRAE. E o SEBRAE nos proporcionou a oportunidade de visitar algumas cooperativas fora da Paraíba. Eu, por exemplo, após essas visitas em São José do Egito e Campina Grande, eu tive a oportunidade de visitar a cooperativa a pioneira do Brasil, que foi fundada em 1902, que sua sede continua em Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. É um exemplo extraordinário de cooperativa. Tanto que a gente sabe que no Sul e no Sudeste o movimento cooperativista é fantástico, né? O Sul, o Sudeste, a cooperativa lá hoje funciona de forma extraordinária. Então, nessa visita que eu fiz ao Rio Grande do Sul, como eu disse, na pioneira, lá em Nova Petrópolis, eu tive a oportunidade de passar uma semana e vi muito de perto como funcionava. Tivemos muitas palestras, muitos encontros, e foi um encontro riquíssimo para que eu trouxesse algum subsídio para nos ajudar na montagem aqui da nossa cooperativa de Patos. Doutor Bivar, nós tivemos em Patos uma cooperativa agrícola que floresceu em torno da cultura do algodão. Com a vinda do bicudo, a nossa cooperativa praticamente se extinguiu. O que foi que vocês viram aqui na situação, vocês que abordaram desde o início a criação da cooperativa, o que foi que vocês viram na atualidade que estimulou ou deu a ideia de que poderia florescer uma nova cooperativa em Patos? Olha, após a gente verificar o funcionamento dessas cooperativas de fora e voltando ao exemplo de São José do Egito, a gente percebeu o seguinte: São José do Egito começou a sua cooperativa há 15 anos numa cidade, se nós compararmos com Patos, uma cidade relativamente muito pequena. E ela cresceu de forma extraordinária. Então a gente percebeu que o potencial de Patos, a quantidade de empresas que nós temos em Patos, nos dava a esperança e podemos dizer até a certeza de que poderíamos ter em Patos uma cooperativa de empresário muito forte. E isso vem se comprovando no dia a dia. Então, foi isso que nos encorajou. A gente viu que Patos realmente dispõe de uma rede bancária relativamente grande, tanto dos bancos privados quanto bancos oficiais, mas havia esse espaço que deveria ser aproveitado pelo nosso empresário. E aí, como o Mota se referiu, a Associação Comercial teve essa grande iniciativa, abraçou o projeto, a logística que nós recebemos do SEBRAE e a orientação também que nós sempre tivemos contato com a Central das Cooperativas do Nordeste, que tem sede em João Pessoa, a qual nós somos filiados. Então, juntando todo esse conjunto de forças e o potencial que a gente percebe na cidade de Patos e região, nós não tivemos dúvida de que essa cooperativa dos empresários seria realmente uma grande cooperativa, e hoje nós já podemos dizer que já estamos funcionando muito bem. A probabilidade de crescimento é grande e muito maior a nossa esperança. Oswaldo Mota, o fato dessa cooperativa agrícola de Patos ter, vamos dizer, quase ido à extinção nos últimos tempos, não serviu de barreira, por exemplo, para essa nova cooperativa? Olha, acreditamos que, de uma maneira ou de outra, houve vamos dizer assim, esse problema
que as pessoas tinham assim, uma ideia negativa, né? Porque a cooperativa, como você falou, Luiz, foi extinta por uma questão que o algodão era quem fazia com que ela funcionasse. E muitas pessoas diziam, a cooperativa não dá certo. E aí era preciso se dizer que a cooperativa de crédito era uma coisa diferente, não era como a cooperativa agrícola. Os sócios aderiam, os sócios são os donos da cooperativa, são cotistas, e a gente mostrava também sobre a questão do apoio que se estava tendo das entidades, né? Esse apoio, como o doutor Bivar falou, a respeito do SEBRAE, que foi uma coisa assim, de grande valia, o apoio que o SEBRAE deu para que a cooperativa funcionasse. Mas nós sabemos que as pessoas, existem pessoas, aliás, que são negativas. Podemos até dizer, invejosas também, porque tem pessoas que a gente sentiu assim, que porque ela não participou dos trabalhos, aí ficava receosa. Só que nós fizemos um trabalho de convites, Bivar sabe disso também, que participou com a gente, a vários empresários, para que ele participasse da organização, né? E se deu até trabalho para a gente conseguir uma equipe, uma comissão organizadora, porque era um trabalho voluntário, ainda está sendo nosso trabalho voluntário, e tinha que ter disponibilidade de tempo para poder fazer o trabalho, senão não faria. Então a gente teve essa dificuldade. A questão do capital, que como o doutor Bivar falou, essa taxa de adesão que foi criada foi quem, vamos dizer assim, salvou a pátria. Porque era um capital que tinha que se conseguir para investir no projeto, e nem a associação comercial tinha, e nem nós podíamos procurar pessoas ou querer que a pessoa já aderisse à cooperativa, já investindo, né? Então, graças a Deus, né, deu certo isso aí, e nós acreditamos que agora, a partir agora desse ano de 2016, a cooperativa vai ter um grande desenvolvimento e crescimento. Bivar, quais são os serviços que a cooperativa oferece aos seus associados? Olha, a cooperativa, como a gente sabe, é uma instituição financeira, né? Tem o mesmo acompanhamento do Banco Central, que é dado aos bancos convencionais, é dado às cooperativas de crédito, porque também são instituições financeiras. E então, os produtos e serviços que são oferecidos na rede bancária também são oferecidos na cooperativa. Ela é de crédito, como eu disse, instituição financeira, e então nós temos todos os serviços, né, e os produtos que o empresário precisar para movimentar os seus negócios financeiros, a cooperativa dispõe, né? A gente começa com aquelas mesmas exigências cadastrais, abertura de contas, não é? E a partir daí o empresário tem essa gama de serviços à sua disposição, como se ele estivesse realmente numa agência bancária. Tanto é que quando eu visito os empresários, eu gosto muito de dizer que ele está trabalhando com o seu banco, o banco do empresário, que é a nossa cooperativa. Não há praticamente diferença nenhuma, o empresário vai encontrar lá todas aquelas necessidades de ordem financeira para gerir os seus negócios. Quem pode se associar à cooperativa para usufruir os benefícios dela? Olha, como cooperativa de crédito do
dos empresários, no primeiro momento, o empresário da região metropolitana de Patos, que é a nossa área de atuação. Esse empresário pode ser do ramo de comércio, de indústria, de serviços, agronegócios, todos esses estão contemplados na cooperativa para se associarem. E vem em seguida aquelas pessoas que, de certa forma, têm ligações com essas empresas, que são os funcionários dessas empresas associadas, os parentes do pessoal da empresa, cônjuges, filhos, todo esse pessoal, e aquelas pessoas que também são empregados ou que prestam de forma direta serviços a essas empresas. Nós temos algumas limitações em relação a pessoas físicas que não tenham nenhuma vinculação com empresas, porque é cooperativa de crédito. Num espaço futuro, que nós esperamos que não demore, nós teremos uma abertura, e aí dependemos de revisão do nosso estatuto, né, e uma nova proposta junto ao Banco Central para que a gente possa abrir a cooperativa para livre admissão, momento em que será aberta a oportunidade para todas as pessoas físicas que desejarem. Mas, no momento, dessa forma como está no nosso estatuto. Empresários, pessoas ligadas aos empresários, seus parentes, seus funcionários. Então, tem essa limitação no momento. No próximo bloco, nós vamos saber como se associar à cooperativa e como usufruir dos benefícios que ela oferece. Doutor Bivar, como a empresa ou o cidadão faz para se associar à cooperativa? Olha, existem duas formas de se chegar à cooperativa e se associar. Desde o início, quando a gente começou a dar os primeiros passos em busca de associados, a gente passou a visitar diariamente as empresas de Patos para atrair essas pessoas para a cooperativa, conversando e fazendo aquele trabalho de convencimento. Nós continuamos nesse trabalho. Mas hoje, nós já temos também, e graças a Deus isso vem crescendo, a procura direta, sem a nossa interferência junto às pessoas, ao comércio, às empresas. As próprias pessoas procurando a nossa cooperativa, já porque já tem conhecimento que está funcionando, porque já existe divulgação, já tomou conhecimento de alguma forma do seu funcionamento. Então, ou nós vamos procurar diretamente o associado, ou ele vem diretamente à cooperativa. E aí, chegando à cooperativa, vem aqueles procedimentos que são de praxe para o ingresso em uma agência bancária, em uma instituição financeira, né? A pessoa que procura vai se apresentar, vai apresentar a sua documentação necessária para cadastro. O cadastro segue aquelas mesmas exigências que os bancos fazem, né? Porque, de certa forma, é similar a banco. E, com isso, necessariamente, a adesão à cooperativa implica em um aporte de capital, que é o que nós chamamos de cota-parte. Então, esses valores que o associado disponibiliza para que ele possa se associar, que é o seu capital inicial, exatamente, cujo somatório vai dar a sustentação de funcionamento à cooperativa. Mas quais são os valores que são necessários para a empresa ou o cidadão adquirir as cotas-partes e como é feita a integralização desse capital? Pois não. É interessante, e a gente tem percebido que há uma preocupação das pessoas
que busca a cooperativa exatamente na questão do valor desse capital, que é a cota-parte de cada associado. Nós estabelecemos no início, como até eu já fiz uma referência aqui, no início, quando a gente estava montando a cooperativa, cada associado ingressaria com um capital mínimo de R$10.000. Isso era parcelado, sempre foi parcelado em até 10 vezes. Com o decorrer do tempo, nós fomos reduzindo esse valor de adesão para R$5.000, depois chegamos a R$2.000. Hoje nós estamos o seguinte: o empresário pode aderir à cooperativa com um capital a partir de R$2.000. A pessoa física a partir de R$1.000. E o pequeno empresário, nem pequeno, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, que a gente sabe pela simplicidade do seu negócio e por se tratar de realmente um negócio pequeno, então esse aí seria até injusto cobrar ou exigir um capital inicial de R$2.000. Então está convencionado que o microempreendedor individual, esse pode ingressar na cooperativa com um capital de R$200. A partir de R$200, tanto os outros empresários de R$2.000 como o de R$1.000, quanto este, todos podem iniciar com esse valor mínimo, mas a partir daí o empresário escolhe, se ele tiver disponibilidade, um recurso maior. E aí, para os de R$2.000 e R$1.000, nós convencionamos, que eu digo, a diretoria convencionou, continuar dividindo em 10 até 10 parcelas. Às vezes a gente sabe que o empresário pode ser, naquele momento, principalmente o mini empresário pequeno, né, que é exatamente o forte da cooperativa, pode ser que no momento ele não disponha de um capital assim, para ingressar de uma vez, de uma parcela só. Então nós convencionamos dividir em até 10 parcelas. E o MEI, R$200, e normalmente ele não tem esse capital maior, né? Nós facilitamos a sua vinda, o seu ingresso à cooperativa. Doutor Bivar, continuando ainda nessa questão, eu perguntaria aqui para um esclarecimento do nosso público. O banco privado ou oficial vem aqui, oferece os seus serviços. O lucro dessa atividade dele volta lá para o seu, vamos dizer, mantenedor, o Banco do Brasil para o país, o Banco do Estado, quando existe um Banco do Estado para o Estado, o privado para ele. Quais são as vantagens que tem quem coloca o seu capital à disposição da cooperativa? Como é que ele vai ter retorno para esse capital? Muito bem, gostei da pergunta. Olha, cooperativa, o próprio termo já indica cooperação. E o sentido da cooperativa, diferentemente da rede bancária convencional, não é obter lucros, às vezes até absurdos, e como ocorre, né, a gente sabe, na rede bancária, esse lucro vai embora. Nós temos, inclusive, bancos que têm sede fora do Brasil. Pega recursos da nossa região e manda embora. Outros recursos vão embora para o sul do país e para a sua sede, e a sua diretoria está lá distante, e lá convenciona, pega o nosso capital e leva embora. A cooperativa é diferente. A cooperativa, ela tem esse aspecto de desenvolvimento regional e local. No caso específico da nossa, Cicobi Espinharas, essa movimentação de capital, o dinheiro que circula na cooperativa, visa desenvolvimento da nossa região. Hoje nós estamos na região metropolitana de Patos. Nada do que é movimentado na cooperativa, os seus recursos, a sua aplicação, né,
nos negócios financeiros dos nossos associados vai além da nossa área de atuação, que é a região metropolitana de Patos. E interessante é que a cooperativa, no final dos seus exercícios financeiros, isso vai ocorrer muito bem em 2016, creio firmemente nisso, que nós vamos ter bons resultados esse ano, os associados vão ter sobras, vão receber parcela dos rendimentos da cooperativa e esses recursos ficam com o nosso associado aqui da nossa área de atuação, não é? E aí o seguinte, nós vamos disponibilizar esses rendimentos, essa sobra, que convencionalmente se chama de lucros na rede bancária. Na cooperativa nós chamamos de sobra, né? Sobras. E aí há um rateio, o que for constatado no final do exercício financeiro, no balanço anual, nós vamos tirar, a cooperativa retira uma parte para os fundos que são obrigatórios, né, segundo instruções do Banco Central, e uma parcela considerável vai para o associado como rendimento das suas atividades proporcionalmente ao seu movimento financeiro. Então, nada foge à nossa região. Tudo que a cooperativa movimentar é aqui na região. Os empresários que aderirem à cooperativa vão utilizar esses recursos que a cooperativa dispõe nos seus negócios que são aqui. Então, é uma forma de desenvolver a região, alavancar negócios, criar empregos, criar oportunidades locais, e essa é a visão central do cooperativismo. Tanto é que acho até que essa questão poderá vir um pouquinho à frente, mas há um grande incentivo do Banco Central, exatamente isso, na questão do desenvolvimento regional, que é uma das metas principais do cooperativismo. Agora, anteriormente, aqui nessa nossa conversa, você falou na possibilidade de expansão da cooperativa para outras regiões do estado. Como se faria isso? Através de filiais ou vocês estenderiam a atuação da Cicobi Espinharas? Sim, é fundamental essa pergunta e nós já temos hoje uma posição definida em relação a isso. Nós começamos, o nosso projeto começou exatamente como Cooperativa dos Empresários da Região Metropolitana de Patos. Esse é o projeto, é como consta do Banco Central. Mas nós já temos, inclusive, acho até que você já deve ter percebido, e os nossos associados também, que há uma nova denominação que já está circulando, que é Cicobi Sertão Paraibano. Então, o que é isso? Já é um plano que nós temos de expansão em andamento. Nós começamos em Patos, na região metropolitana, mas nós já estamos com uma visão de crescimento com expansão para todo o sertão da Paraíba. Tanto é que o nome, logo em seguida, quando nós apresentarmos uma mudança junto ao Banco Central, e logicamente alterando os nossos estatutos, nós passaremos a ser Cicobi Sertão Paraibano. Por quê? A Paraíba está dividida em 3 regiões hoje. A região litoral, que nós já temos, a Cicobi Litoral, cooperativa lá em João Pessoa. Temos a de Campina Grande, que começou também só na região ali de Campina Grande, mas já tem um projeto de expansão já consolidado. E vem o nosso, que nós ficaremos com a região do Sertão, chegaremos a Cajazeira e, inclusive, a Cajazeira, não só Cajazeira, mas todo o sertão da Paraíba. Inclusive, complementando essa pergunta, eu diria o seguinte: a cidade de Cajazeiras, a Associação Comercial de Cajazeiras já nos procurou para que a gente leve a cooperativa para lá. Então, nós já estamos, de forma assim, muito alegre, com muito entusiasmo, que a gente pretende, logicamente que tem que ter um pouquinho de paciência, talvez com 1 ano de funcionamento a gente já consiga isso, a gente abriu uma agência. A Cicobi Espinharas será
a cooperativa que vai se expandir para lá, para a região do Sertão ao Sertão, né? Então, especificamente, em relação a Cajazeiras, nós já temos essa previsão de que colocaremos lá uma agência, nós chamamos de PAs, né? Os postos de atendimentos, nas cidades menores. Nós vamos trabalhar nisso daqui a algum tempo, mas esse plano de expansão já está praticamente em andamento. E aí, no momento oportuno, que não demorará muito, nós vamos apresentar um projeto específico junto ao Banco Central e partir para a instalação, a abertura dessas novas agências. Oswaldo Mota exerceu durante 12 anos, 6 mandatos consecutivos, a presidência da ACIAP, Associação Comercial e Industrial de Patos, e conhece muito bem os problemas dos empresários patuenses. Como a categoria vê o funcionamento da cooperativa? Olha, o funcionamento da cooperativa, os empresários, já hoje uma boa parte dos empresários da cidade de Patos, já vê essa perspectiva de desenvolvimento através da cooperativa. Porque na cooperativa começa logo com a questão de o empresário vai ser dono. Não é só como ele ser cliente. Nos bancos tradicionais é só cliente. E aí vem a questão também dos serviços prestados aos sócios pela cooperativa, que é diferenciado em algumas coisas nos bancos, pelos bancos tradicionais. Então, isso aí já está, vamos dizer assim, de grande aceitação dos empresários da cidade de Patos em relação à cooperativa. E nós acreditamos que isso vai continuar. E Bivar, não sei se já tomou conhecimento, eu queria lembrar que o CDL de Itaporanga também já fez um contato que tem interesse também de levar a cooperativa para Itaporanga. Bem, resta-me agora dizer obrigado a vocês pela participação na nossa sala de conversa. Muito obrigado, doutor Bivar, companheiro de banco durante algum tempo, Oswaldo Mota, dedicado à Associação Comercial, e muito obrigado pela presença de vocês. Luiz, eu fico muito feliz, né, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, né. O agradecimento inicial é a você pelo seu empenho de nos trazer para cá, de dar essa oportunidade. Claro que a nossa TV aqui, né, um sucesso já em Patos, nós ficamos muito gratos com todo esse aparato, né, que a gente recebe aqui, com essa assistência, e muito feliz pela oportunidade de levar, né, a nossa cooperativa a ter o maior conhecimento, né, aqui na cidade de Patos e toda a região. Eu fico muito feliz, agradeço demais, aproveito finalizando, né, as minhas palavras e dizer ao empresário de Patos que a nossa cooperativa está aberta, quer receber o empresário, nós continuamos aguardando e pode o nosso empresário ficar certo de que nós teremos em Patos realmente uma grande cooperativa e esse ano, com o apoio de todos, tenho certeza que nós teremos no final do ano resultados extraordinários. Ficam todos convidados e nosso agradecimento a vocês. Mota, quer acrescentar alguma coisa? Nós agradecemos, né, essa oportunidade e, inclusive, estou sentindo honrado de estar, primeiro, a um lado do profissional como você, Luiz Gonzaga, que nós acompanhamos desde de jovem, né? Sabemos do seu critério. E a gente queria acrescentar o seguinte: nós estamos em época de crise. Nós sabemos que a economia do Brasil está num momento difícil, né? Mas eu costumo dizer aos empresários que crise a gente enfrenta com trabalho e criatividade, né? E o exemplo da cooperativa. Nós trabalhamos a cooperativa para seu funcionamento em crise, em época de crise, e ela está funcionando muito bem, graças a Deus, né? E aqui a gente aproveita para encerrar,
também um exemplo de Jânio Medeiros, né? Com essa coragem que ele teve de investir, da nossa TV, que nós temos a nossa cooperativa e podemos dizer agora a nossa TV. Ele está de parabéns e é dessa maneira que se enfrenta os problemas e a crise. Não adianta se ficar reclamando, falando do governo, de Lava Jato, que está difícil e sem fazer nada. Nós devemos que fazer, que trabalhar e procurar estratégia para vencer a crise que se encontra. Muito obrigado e até a próxima, né? Ou não? Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.